Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Celebramos hoje, na comunhão de toda a Igreja, a solenidade de São José, patrono da Santa Igreja, guarda da Santa Igreja. Caros irmãos e irmãs que nos acompanhais através da internet, nesta nossa celebração a partir da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a certeza de que somos guardados, de que alguém cuida de nós, que os santos intercedem por nós e hoje, de modo particular, São José, deve alentar-nos neste nosso caminho e nesta hora difícil das nossas vidas. Vamos, nesta Eucaristia, entregar-nos ao Senhor e ao cuidado de São José, e ao entregar-nos cada um de nós, entregamos todos aqueles que no mundo e nesta hora presente da nossa vida se debatem em maiores dificuldades nesta pandemia que nos assola. E entregamos ao Senhor todos os médicos, todos aqueles que, direta ou indiretamente, cuidam dos doentes, se preocupam com a ordem social e com o bem da nossa sociedade, nesta hora presente da nossa vida. Vamos confiar-nos ao Senhor e pedir-lhe perdão dos nossos pecados, para que este nosso encontro com Ele seja autêntico e renove a nossa vida. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas. E paz na terra, nossa paz, por ele nós. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Deus Todo-Poderoso, que na aurora dos novos tempos confiastes a São José a guarda dos mistérios da salvação dos homens, concedei à vossa Igreja, por sua intercessão, a graça de os conservar fielmente e de os realizar até à sua plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro de Samuel.
Naqueles dias, o Senhor falou a Natã, dizendo: Vai dizer ao meu servo David, assim fala o Senhor. Quando chegares ao termo dos teus dias e fores repousar com os teus pais, estabelecerei em teu lugar um descendente que nascerá de ti, e consolidarei a tua realeza. Ele construirá um palácio ao meu nome, e eu consolidarei para sempre o seu trono real. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão diante de mim eternamente, e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A sua descendência permanecerá eternamente, permanecerá eternamente. A sua descendência permanecerá eternamente, cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. A sua descendência permanecerá eternamente, concluí uma aliança com o meu eleito, fiz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre, estabelecerei o teu trono por todas as gerações. A sua descendência permanecerá eternamente, Ele me invocará: vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. Assegurar-lhe-ei para sempre o meu favor, a minha aliança
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por meio da lei, mas pela justiça da fé, que se fez a Abraão ou à sua descendência a promessa de que receberia o mundo como herança. Portanto, a herança vem pela fé, para que seja dom gratuito de Deus e a promessa seja válida para toda a descendência, não só para a descendência segundo a lei, mas também para a descendência segundo a fé de Abraão. Ele é o Pai de todos nós, como está escrito: fiz de ti o Pai de muitos povos. Ele é o nosso Pai diante daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou, tornando-se pai de muitos povos, como lhe tinha sido dito: assim será a tua descendência. Por este motivo é que isto lhe foi atribuído como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. 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 Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão pelos tempos sem fim. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de David,
Não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Quando despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Meus caros irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de São José, patrono da Igreja Universal, e fazemo-lo neste momento em que nos debatemos com esta pandemia que nos obriga a assumir um modo de vida diferente, responsável e cauteloso. Unimo-nos neste dia de modo particular ao nosso querido Papa Francisco, ao celebrarmos também o 7º aniversário do início do seu ministério como sucessor de Pedro. E saudamos, desde este lugar, todos os pais, neste Dia do Pai e nestes momentos em que as famílias parecem estar mais juntas em suas casas. Que São José vos inspire, vos motive e vos estimule a uma paternidade feliz, responsável e criativa. Mas não podemos esquecer, como já disse no início desta missa, nesta hora e a partir daqui, todos os que estão empenhados nesta luta contra esta pandemia, todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, a proteção civil e tanta gente anónima que dá o melhor de si pelo bem de todos. Nunca é demais dizer e saber dizer obrigado a todos. E a certeza de que, neste lugar da Cova da Iria, asseguramos a nossa oração e a nossa comunhão com todos. O início do Evangelho que acabamos de escutar apresenta-nos assim a figura de São José. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Como descendente de David, José faz de Jesus o Filho de Deus, de David. Como verdadeiro esposo de Maria, ele é o pai adotivo de Jesus, aquele que guarda e cuida da Sagrada Família de Nazaré. No prefácio da Missa dos Santos, dizemos, ou melhor, rezamos: na sua vida dais-nos um exemplo, na sua intercessão um auxílio e na comunhão com eles uma família. Um verdadeiro vínculo de amor fraterno. Tudo isto se realiza de modo extraordinário em São José. Ele é, antes de mais, para nós, um exemplo de fé. Uma fé simples e absoluta, tal como os grandes patriarcas da Bíblia. Uma fé feita de sonho, onde se fecunda a verdade acerca de si e do desígnio de Deus sobre o mundo. Uma fé que é obediência, que não é tanto um acreditar em algumas verdades, mas um abandonar-se confiante à vontade de Deus e seguir sem medo os seus mandamentos. Em São José, esta fé não fica apenas em alguns vagos sentimentos do coração. Diríamos que não é epidérmica, mas traduz-se num serviço humilde e concreto, num serviço dedicado e atento, num serviço vigilante. Podemos dizer que ainda antes de Jesus ter sugerido as obras de misericórdia, José as treinou
na sua vida discreta e empenhada na casa de Nazaré e no cuidado da Sagrada Família. Por isso ele é a imagem do homem que sabe esquecer-se de si para servir os outros, sempre pronto a atender, a guardar, a cuidar. É com este espírito que acompanha Maria a Belém, procura um refúgio para a sua família, vai até ao Egito para defender o menino e sua mãe e regressa, fixa-se em Nazaré, onde continua a sua vida no trabalho dedicado e honesto de cada dia e formando na escola do trabalho Jesus, também chamado o Filho do Carpinteiro. A tradição da Igreja chamou a São José pai adotivo de Jesus, porque assim o foi, para recordar que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, encarnado no seio de Maria, como escutávamos no Evangelho. Na verdade, esta expressão não diz tudo, porque na realidade o Evangelho, sendo muito claro ao afirmar que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, não tem medo de chamar a José pai de Jesus e a Jesus o filho de José. Falando de José ao menino Jesus, Maria diz-lhe: teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Na verdade, à luz desta palavra, podemos perceber que pai não é apenas aquele que gera, do ponto de vista biológico, o filho, mas também aquele que o acolhe como filho, que o educa com o suor do seu trabalho, que assume a responsabilidade de o fazer crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Numa cultura como a nossa, que exalta tantas vezes a confusão desordenada dos afetos e relativiza o amor fiel, santo e duradouro, que põe em causa a família e os seus valores, é mais que oportuno olharmos a figura de São José e o seu exemplo. O mundo em que vivemos, a Igreja que somos, precisa de homens que sejam verdadeiros pais e verdadeiros maridos à imagem de José. É que podem gerar-se muitos filhos segundo a carne e não se ser pai de nenhum deles. Se, uma vez gerados, se abandonam à sua sorte, muitas vezes à sua má sorte. A responsabilidade familiar na educação dos filhos é a primeira obra de misericórdia de um verdadeiro pai. Amar, acolher, acompanhar, amparar, corrigir, apontar caminhos, ensinar exigências fundamentais e valores que possam dar sentido à vida. Que belo, que bela vocação, que belo dom nos é entregue. Tudo isto jamais poderá prescindir da educação fundamental para o amor e para o dom de si mesmo. O Papa Francisco diz-nos: cuidar, guardar, requer bondade, requer ser praticado com ternura. Nos Evangelhos, diz o Santo Padre, São José aparece como um homem forte, corajoso, trabalhador, mas no seu íntimo sobressai uma grande ternura, que não é a virtude dos fracos, antes, pelo contrário, denota fortaleza de ânimo e capacidade de solicitude, de compaixão, de verdadeira abertura ao outro, de amor. Não devemos ter medo da bondade e da ternura. Um exemplo que colhemos de São José, podemos dedicá-lo hoje aos pais e aos maridos, mas também a todos nós que celebramos este dia no contexto desta hora presente da nossa história, com dias apreensivos e nervosos que estamos a viver. Aprendermos de São José a sua inalterável calma e serenidade. Jamais encontramos em São José uma palavra de cansaço,
ou um sinal de impaciência. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida da Sagrada Família, aí está Ele, cheio de calma e paciência. Esta calma e este respeito que vemos em São José são um verdadeiro bálsamo para a vida de cada um de nós e das nossas famílias, tantas vezes doentes pelo cansaço e desencontro do dia-a-dia. Um bálsamo para cada um de nós na hora presente que estamos a viver. Diz que José fala como quem cala. Assim é no Evangelho. É o olhar e a presença contemplativos que nos levam a ver tudo a partir de Deus, para a Ele reconduzirmos tudo num perfeito abandono filial de quem espera contra toda a esperança humana. Guardar Jesus com Maria, guardar a criação inteira, guardar toda a pessoa, especialmente a mais pobre, os doentes, os que tratam dos doentes, guardar-nos a nós mesmos, eis um serviço para o qual todos nós estamos chamados, fazendo resplandecer a estrela da esperança. Meus caros amigos e irmãos, guardemos com amor aquilo que Deus nos deu. Conta-nos a irmã Lúcia que viu São José a abençoar o mundo. Que neste dia, a partir deste lugar da Cova da Iria, São José guarde e abençoe a Santa Igreja, as nossas famílias, todos aqueles que nesta hora mais sofrem, que abençoe todo o mundo, que guarde todos os peregrinos deste santuário e todos os que neste dia e sempre se confiam à nossa oração. Professemos com alegria a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar as maravilhas que Deus realizou em São José, homem justo e humilde, e levemos ao Pai do céu as nossas súplicas, dizendo com alegria: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pela Santa Igreja dispersa por toda a terra, para que anuncie a palavra de Deus com alegria e dê fruto no coração dos seus fiéis, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que exercem a autoridade neste mundo,
para que sejam humanos nas suas decisões e pratiquem obras de justiça e de retidão, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos pais e mães de família, para que a oração em família e os sacramentos alimentem a sua fé e a de seus filhos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos jovens dos nossos seminários e pelos que trabalham na sua formação, para que os dons do Espírito Santo os iluminem, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos homens que ganham o pão com o seu trabalho, para que os seus direitos sejam respeitados e a sua dignidade humana reconhecida, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por todos os que se reúnem em nome do Senhor, para que, por intercessão de São José, tenham uma boa morte na paz de Deus, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, velai por todos os filhos da Igreja, para que nas alegrias e provações desta vida descubram, como São José, a vossa vontade misteriosa e colaborem na obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de servir ao vosso altar de coração puro, imitando a dedicação e fidelidade com que São José serviu o vosso Filho unigênito, que nasceu da Virgem Maria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e exaltar, bendizer e proclamar a vossa bondade na solenidade do bem-aventurado São José. Homem justo, foi por vós escolhido para esposo da Mãe de Deus. Servo fiel e prudente, foi constituído chefe da vossa família, para guardar com paterna solicitude o vosso Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa glória. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Mártir e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Unidos a toda a Igreja, de modo particular aos nossos irmãos que neste momento mais sofrem, digamos com confiança a oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus está presente neste altar.
Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a unirem-se de modo especial a esta presença que nunca nos abandona e a fazerem a sua comunhão espiritual, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia. Servo bom e fiel, Oremos. Senhor, que na solenidade de São José alimentastes a vossa família à mesa deste altar, defendei-a sempre com a vossa proteção e velai pelos dons que lhe concedestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Dirijamo-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na hora presente da nossa história, confiemos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo, neste momento de tribulação, e possamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de
Nesta noite, o Santuário também se une em oração ao Papa Francisco e a todas as igrejas que se unem nesta iniciativa de rezarmos o terço neste dia de São José, pedindo que o Senhor olhe por nós, nos cure e nos dê força para enfrentarmos a hora presente, segundo a sua vontade. Perdoem-me este particular para os pais que nos acompanham nas vossas casas. É um dia que gostamos sempre de dar um grande abraço ao nosso pai e de nos recordarmos dele. Hoje, pelas circunstâncias, não conseguimos dar grandes abraços, mas que a força da nossa fé nos leva a abraçar-nos todos, na certeza de que estamos uns com os outros, que o Senhor está conosco e que jamais nos abandona. Para todos os pais que nos acompanharam e que nos escutam, um feliz dia do Pai nesta circunstância, e que venham outros bons e melhores dias, sempre com a bênção de Deus e esta proteção de São José, que vela sempre sobre esta igreja que somos. Um bom fim de tarde, uma boa noite para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.